Olá, irmãos. Vamos continuar a nossa matéria de análise de 1 Tessalonicenses. Nessa aula, nós vamos entrar no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Até aqui, a gente tem se dedicado a ver os 3 primeiros capítulos que compõem a primeira grande seção do livro de 1 Tessalonicenses. Agora, para revisar aquilo que a gente já tem visto até aqui, vamos aqui no nosso esboço. Então, o esboço de 1 Tessalonicenses começa com a saudação, e então, como eu disse a vocês, até o capítulo 3, você tem ali a primeira grande seção, que é aquela seção onde o apóstolo Paulo faz recomendações e explicações pessoais. Nessa primeira seção, o apóstolo Paulo vai basicamente tentar animar os seus leitores, no caso, os seus leitores primários ali em Tessalônica, mas também defender o seu próprio ministério, certo? Então ele começa fazendo ações de graças pelos tessalonicenses, enfatizando ali a forma como eles receberam a palavra pregada pela equipe do apóstolo Paulo e aquilo como sendo uma clara exibição da eleição deles. Então assim o apóstolo Paulo está recomendando eles. O apóstolo Paulo está animando ali os seus leitores. Então, no capítulo 2, ele começa a dar uma série de argumentos para a sua própria defesa, visto que a situação que estava ocorrendo era uma situação de perseguição dos tessalonicenses, bem como de perseguição ao próprio apóstolo Paulo. Então, a imagem do apóstolo Paulo estava sendo colocada em xeque, de Paulo e de sua equipe estava sendo colocada em xeque ali naquela região. Por isso que o apóstolo Paulo precisa animá-los ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo precisa se defender. E então, no capítulo 2 até o final do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai também continuar a sua defesa, mas agora demonstrando a sua preocupação para com os tessalonicenses. Então ele vai se defender da acusação do porquê que ele saiu de Tessalônica. Então ele vai mostrar ali que ele saiu de Tessalônica forçado pelas circunstâncias, mas que ele enviou parte da sua equipe, no caso Timóteo ali, para trabalhar, continuar trabalhando com os tessalonicenses. Então isso, ao mesmo tempo que defende Paulo, demonstra para eles o cuidado que o apóstolo Paulo tinha por eles, ok? Então, é importante que a gente lembre, irmãos, aqui dos versículos 9 e 10 do capítulo 13, certo? Esses versículos aqui são importantes para essa segunda sessão, a partir do capítulo 4. O apóstolo Paulo diz para eles que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então esse versículo é importante porque expressa aqui já o relatório que Timóteo trouxe para Paulo, mostrando para Paulo o que ainda estava deficiente naquela igreja. Por isso, então, que os versículos 11, 12 e 13 já nos preconizam que deficiências são essas, que é a questão do amor uns para com os outros. E o apóstolo Paulo tem, então, o desejo de confirmar a santidade deles à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esses versículos finais do capítulo 13, eles são os versículos que nos dão o tom do capítulo 4. Pois, a partir de agora, no capítulo 4 e 5, nós teremos ali instruções e exortações práticas do apóstolo Paulo. Então, lembre-se, o apóstolo Paulo recebeu o relatório de Timóteo com boas notícias em relação à firmeza na fé daquele povo. Mas Timóteo também traz para o apóstolo Paulo as deficiências daquele povo. E então, esses 2 capítulos finais, o apóstolo Paulo vai se dedicar
a lidar com essas deficiências. E entre o capítulo 4 e o capítulo 5, ele tem aqui uma grande seção a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos parece é que boa parte daqueles problemas ali em Tessalônica aconteciam por uma má compreensão a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos de uma compreensão equivocada quanto às implicações desse retorno, ok? Então o apóstolo Paulo ele vai fazer uma série de instruções baseadas na explicação da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele então vai fazer isso em um formato sanduíche. Ele começa as suas exortações, fala a respeito da vinda de Cristo e retoma as suas exortações. E é importante que a gente saiba que as exortações do apóstolo Paulo nesses 2 capítulos vão lidar com questões de dentro da igreja. Então, na primeira parte, aqui no capítulo 4, ele vai falar sobre o correto relacionamento entre eles e para com os de fora da igreja, certo? Então, aqui é a questão dos relacionamentos entre os irmãos. E na segunda parte do capítulo 5, onde ele termina de falar sobre a vinda de Cristo, ele vai falar a respeito do relacionamento para com os líderes da igreja e algumas exortações práticas. Então essa é a ideia aqui dessa sessão que vai do capítulo 4, versículo 1 até o final do capítulo 5, ok? Lembre-se, as questões aqui vão girar em torno da vinda de Cristo, certo? O apóstolo Paulo termina o capítulo 3 mencionando isso, que eles tinham deficiências e que então a oração de Paulo é que Deus confirmasse a santidade deles para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse então é o assunto dessa segunda parte, ok? Então, com isso em mente, vamos começar então aqui a análise do capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 12, ok? Note que o versículo 1, ele começa o apóstolo Paulo dizendo: finalmente, irmãos. É importante que a gente saiba que, claramente aqui, não é que o apóstolo Paulo está indo encerrar a sua carta. Não. Aqui o apóstolo Paulo está então entrando numa segunda parte em conclusão com o que ele falou na primeira parte. Então, o que o apóstolo Paulo defendeu na primeira sessão? A sua defesa na primeira sessão foi a seguinte: a firmeza que os tessalonicenses estavam na fé e a defesa do ministério do apóstolo Paulo. Então, visto que os tessalonicenses eram crentes alicerçados no Senhor Jesus Cristo, e visto que o ministério de Paulo e de seus companheiros era aprovado no meio deles, então, finalmente, ou seja, à luz dessa verdade, nós vos rogamos. Então, veja aqui, nós vos rogamos e exortamos, ok? Então, a ideia é que agora o apóstolo Paulo, com base na firmeza da fé deles e com base na autoridade de Paulo e de sua equipe, ele então vai agora para uma questão mais prática da sua carta, tentando resolver aquilo que ele entendia que era deficiente no meio deles. E isso é confirmado no restante do versículo 1. Ele diz: nós vos rogamos e exortamos que, como de nós recebestes. Então lembre-se aqui do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo elogia eles por terem recebido o ministério, as palavras do apóstolo Paulo e de sua equipe como palavra de Deus, certo? Então, assim como eles receberam, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus,
Agora a sua exortação vai ser que eles continuem progredindo. Então essa segunda seção da carta é uma seção que vai tratar das deficiências. Ou seja, até aqui o apóstolo Paulo falou a respeito daquilo que eles receberam bem, daquilo que eles já estavam bem. Eles estavam bem na sua fé e na confiança no Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo quer tratar naquilo que eles precisam ainda melhorar, ok? E isso tem uma implicação muito boa, irmãos, para o nosso ministério como pastores, como líderes na igreja, certo? É importante que a gente saiba que o nosso trabalho nunca termina no meio do povo de Deus. Sempre a gente precisa considerar aquilo que já foi feito e aquilo que precisa ainda ser melhorado. Um pastor amigo meu, um missionário amigo meu, ele disse que de certa forma, veja bem, que de certa forma é bom que os irmãos da igreja tenham defeitos. Por quê? Porque quando as pessoas ficarem sem defeitos, não haverá mais a necessidade de pastores. Porque as pessoas já não precisam mais serem pastoreadas. E então nós pastores vamos perder os nossos empregos. Obviamente que ele está brincando, certo? Isso é uma situação hipotética, mas que no fundo tem uma verdade muito importante. É que o ministério pastoral sempre vai lidar com isso, com conquistas já realizadas e conquistas a realizar, certo? Não existe na palavra de Deus a ideia de santificação plena antes da vinda de Cristo. Sempre a santificação vai necessitar de progressão, ok? Então, continuar progredindo é um outro aspecto da santificação, que é um assunto que o apóstolo Paulo vai lidar nessa segunda parte, ok? Então, eles já haviam recebido o ministério de Paulo, já haviam recebido a palavra de Deus, mas agora eles precisavam continuar progredindo em santificação. E então o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 2, porque estáis inteirados, ou seja, eles já haviam visto, eles já haviam recebido, eles já haviam prestado a atenção nas instruções que eles receberam. Aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo utiliza aqui a palavrinha instruções, que é a palavrinha parangelia na língua grega, que significa basicamente, tem aqui a mesma raiz de evangelho ou evangelion, só que ao invés do eu inicial, você tem um pará inicial. Não é um evangelion no sentido de uma boa notícia, mas um parangelia. Ou seja, é uma notícia que você dá junto com alguém. Então eles receberam uma notificação através do ministério do apóstolo Paulo. Receberam uma mensagem através do ministério do apóstolo Paulo. Então eles receberam várias instruções através do ministério deles, ok? Então o apóstolo Paulo está dizendo que, visto que eles receberam, visto que eles estavam inteirados das instruções, agora era a hora deles progredirem, ok? Agora, que instruções foram essas que eles receberam? O versículo 3 vai nos falar: pois esta é a vontade de Deus, ok? A vossa santificação. Então, essa é a frase principal aqui a partir do versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa frase, irmãos, ela resume o que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Vocês precisam continuar progredindo.
porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E então, logo depois, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da vinda de Cristo. Lembre-se, é importante que você mantenha aqui o raciocínio do apóstolo Paulo na sua mente. No capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala a respeito do seu desejo de que o povo de Tessalônica fosse confirmado em santidade na vinda do Senhor Jesus Cristo com os seus santos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando Jesus vier, ele espera que o povo de Deus, aquele povo de Tessalônica, ele tenha a sua santidade confirmada. Como é que isso pode se expressar na prática? Como é que alguém expressa santidade? É através do processo de santificação. Você expressa que é santo através do processo de santificação. Essa é a vontade de Deus. Então, como é que você vai ser confirmado em santidade? Por meio da santificação. A vontade de Deus é que nós estejamos em um trabalho contínuo de santificação, ok? E a partir então do versículo 3, nós vamos ter aqui uma série de formas que nós precisamos evoluir na santificação. E depois então, na segunda metade do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar aqui da vinda do Senhor, que é iminente e que, portanto, a qualquer momento, Jesus Cristo pode voltar para confirmar essa santificação, ok? Agora vamos aqui para o texto aqui. Então o texto diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O primeiro assunto que o apóstolo Paulo vai tratar a respeito desse progresso da santificação diz respeito à imoralidade, certo? Para que a gente entenda esse texto, deixe-me destacar aqui que o apóstolo Paulo trata a imoralidade em três aspectos marcados por três quês. O primeiro que, aqui no versículo 3, que fala que vos abstenhais da prostituição. Esse é o primeiro que. O segundo que, aqui no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o terceiro que está aqui no versículo 6. Então deixe-me só colocar aqui o segundo, que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ok? Então, no aspecto da imoralidade, no aspecto da santificação que envolve a imoralidade, o apóstolo Paulo trata de três questões aqui. Vamos cada uma delas. Em primeiro lugar, que vos abstenhais da prostituição. A palavra aqui que o apóstolo Paulo utiliza por abster-se é a palavrinha guardar-se ou refrear-se. Ela significa isso, que é a palavrinha aperromai. Guarde-se, refreie-se da prostituição. E o mais importante aqui, irmãos, é que essa palavrinha prostituição é a palavrinha grega que, transliterada, significa porneia, que possui a raiz da palavra conhecida atualmente como pornografia ou pornô, ok? Que denota aquilo que é imoral. Então, o que é uma pornografia? É a imoralidade sendo expressa visualmente de qualquer tipo de mídia. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que vos abstenhais da prostituição, ele não está se referindo ao que nós, no século XXI, chamamos de prostituição, que é o ato da prática imoral através de dinheiro, que é você ou alguém
pagar para ter algum tipo de ato sexual. Não. A palavra prostituição, na época do apóstolo Paulo, ela tem um sentido muito mais geral. Ela significa qualquer forma de relação sexual ilícita, ok? Então, olha aqui em cima o gráfico que eu vou desenhar. Então, atente aqui para isso que eu vou tentar explicar a vocês. Então, a Bíblia fala do casamento como sendo um único ambiente onde a expressão sexual é lícita, ok? Qualquer expressão sexual fora do casamento, ela é considerada biblicamente como ilícita. Quais são, por exemplo, expressões sexuais fora do casamento? Você tem a fornicação, que é a relação sexual entre duas pessoas fora do casamento, como o relacionamento entre dois namorados, digamos assim. Você tem também o homossexualismo, certo? Visto que Deus não aprova o casamento de pessoas do mesmo sexo, qualquer ato sexual entre pessoas do mesmo sexo é uma forma de prostituição. Você também tem o adultério. O adultério é uma forma de expressão sexual fora do casamento, certo? E você também tem a bestialidade, ou o ato de ter a relação sexual com animais, certo? Isso sem falar aqui de relações sexuais com parentes, com pessoas da mesma família, certo? Tudo que não está dentro da relação do casamento entre homem e mulher, na Bíblia, é chamada de prostituição, ok? Então, isso daqui que o apóstolo Paulo faz é chamado de ato epesegético, ou seja, ele coloca no topo da sua lista aquilo que abarca todo o restante. Ele faz sempre isso quando ele diz, por exemplo, que o fruto do Espírito é o amor. Todo o restante está dentro do escopo do amor, ok? Então, aqui é a mesma coisa. Ele diz que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, que vocês se guardem, se refreiem contra qualquer expressão de sexualidade fora do contexto do casamento, ok? Ou seja, que vocês se abstenham de qualquer forma de imoralidade. Então, a santificação envolve a pureza sexual, o refrear-se em relação ao sexo, qualquer prática sexual fora do casamento, certo? Que pode ser a fornicação, o adultério, a pornografia, que é muito comum no século XXI, certo? Qualquer tipo de provocação. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, depois de falar da imoralidade como um todo, ele vai falar aqui também dos critérios que se usam para que se tenha uma mulher. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, a palavrinha corpo, na língua original, ela é traduzida, ou é literalmente a palavrinha vaso, ok? E provavelmente aqui o apóstolo Paulo está se referindo à esposa, ok? Então isso, os escritores divergem entre si, certo? Se ele está falando aqui do próprio corpo, ou se ele está falando aqui de uma outra pessoa. Eu, particularmente, entendo que ele está falando aqui da esposa. Isso porque ele utiliza a palavra possuir. E a palavra possuir, ele tem literalmente, que é a palavrinha ktaomai, na língua grega, ela significa conseguir, procurar para si mesmo, ou até mesmo casar-se, é o sentido.
Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de algo que nós precisamos saber. Veja aqui, o saiba é algo que requer o aprendizado. Então, a gente precisa aprender, certo? Então, ele diz que vocês saibam, que vocês percebam, que vocês adquiram conhecimento de como possuir um vaso, de como conseguir o vaso. É essa a ideia literal do apóstolo Paulo. Então, por essas razões, eu entendo que ele está falando de como conseguir uma mulher, de como conseguir uma esposa em santificação e honra, certo? Então, quando ele usa o em aqui, esse é um em de instrumentalidade, ou seja, o critério da nossa escolha para uma relação com uma mulher deve ser a santificação e honra. Deve ser, então, critérios santos e critérios que honrem a Deus, certo? Então, critérios que são virtuosos. Essa é a ideia da palavra honra aqui. É algo que é reverente, algo que tem deferência, algo virtuoso. Então, o homem tem que usar critérios santos e virtuosos para escolher uma mulher. O contrário disso é o critério do desejo de lascívia, que é o principal critério que as pessoas utilizam. As pessoas que não conhecem a Deus utilizam na escolha de uma parceira ou de um parceiro, certo? É o desejo da lascívia, é o desejo imoral. Então, toda forma de relacionamento, ou toda forma de imoralidade envolve relacionamento. Então, você vai praticar a fornicação, a bestialidade, o adultério, o homossexualismo, ou a mesma pornografia. Tudo isso, toda essa forma de relação sexual com uma terceira pessoa, uma outra pessoa, é motivada por um desejo de lascívia. Já quando você tem o desejo de casar com alguém, você deve ter critérios santos e virtuosos para isso. O critério de, por exemplo, constituir uma família, de contribuir com a sociedade, de obedecer o mandato de Deus, de investir na vida de uma outra pessoa, certo? De criar filhos que agrade a Deus. Tudo isso são razões santas e virtuosas e honradas para você procurar uma mulher, ou no caso você, mulher, procurar um homem com quem se relacionar. Então, veja, o raciocínio de Paulo. Deus deseja a nossa santificação, que a gente se abstenha de qualquer forma de imoralidade. Especificamente, que a gente, então, saiba procurar uma relação com outra pessoa, não com desejos imorais, mas com critérios santos e honrosos. A imoralidade não pode reger o nosso desejo de se relacionar com uma outra pessoa, mas sim critérios santos e honrosos. E então, em terceiro lugar, eu esqueci de colocar aqui o 3, o apóstolo Paulo especifica ainda mais. E que nesta matéria, então veja, que matéria é essa que o apóstolo Paulo está se referindo? A matéria de saber possuir o próprio corpo. Então, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então ele fala de duas coisas que não podem ser feitas com um irmão em Cristo. Em primeiro lugar, ofender, transgredir, certo? É essa a ideia. E nem defraudar. A palavrinha defraudar aqui, ela tem a ideia de tirar vantagem,
indevida de alguém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nas relações entre crentes não pode haver esse tipo de comportamento. Então veja, ele está especificando, em primeiro lugar, se livrem da imoralidade. Em segundo lugar, não procurem parceiros com desejos lascivos. E em terceiro lugar, que isso jamais aconteça entre vocês que são crentes, ok? É essa a ideia. Dentro da igreja, ninguém provoque um ao outro a imoralidade. Ninguém. Dentro da igreja deve ser um ambiente de purificação, ok? Então, nós vamos dar uma paradinha por aqui, tem muito mais o que se falar ainda. A partir do versículo 6 agora, o apóstolo Paulo vai apontar agora as razões pelas quais devemos nos abster da prostituição, ok? Veja que ele começa aqui no versículo 6 com um porquê. E é a partir daí, então, que nós vamos tratar na próxima aula. Por ora, é só importante que a gente entenda aqui, então, o assunto do apóstolo Paulo e como ele trata isso daqui com esses 3 pontos aqui, que são 3 pontos que vão em uma espécie de progressão especificando a imoralidade como um todo, o desejo de possuir outra pessoa e o relacionamento entre pessoas da mesma igreja, certo? Ou, no caso, irmãos em Cristo, ok? Então vamos ficar por aqui. Eu espero você na próxima aula. Até lá!